Olá, meus amigos e minhas amigas. No cenário global, onde conflitos e crises humanitárias são lamentavelmente recorrentes, não deveriam ser, mas são, a situação que tem atraído uma atenção especial é a que se desenrola em Gaza. Quando navegamos por esse intricado panorama da diplomacia internacional e da história, é essencial debater os obstáculos que têm dificultado a abertura de um corredor humanitário crucial em Gaza. Esse é um tema que toca profundamente aqueles que lutam, que defendem a questão da paz e da justiça social, principalmente relacionada aos direitos humanos. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, diplomatas têm estado em uma verdadeira maratona de negociações que tentam superar as diferenças entre Egito e Israel no que se refere aos detalhes da abertura desse corredor humanitário através da passagem de Rafah. Essas divergências vão desde a permissão para a entrada de combustível até a elaboração de estratégias para a triagem dos comboios de ajuda, que buscam evitar a presença de armas, é claro. O problema é que, no meio desse imbróglio todo, a situação que já está desesperadora em Gaza tem se agravado. Mesmo após um acordo recente, que aparentava abrir as portas para a passagem de ajuda humanitária, a passagem de Rafah permanece hermeticamente fechada, deixando milhões de pessoas em uma situação de necessidade aguda. Não apenas eu, mas alguns especialistas que gastaram parte de suas vidas estudando história das relações internacionais e geopolítica compartilham dessa aflição, mantendo um certo pessimismo quanto à resolução da questão humanitária no sul da faixa de Gaza. As barreiras entre Egito e Israel persistem, desde a definição de um cronograma regular para os comboios de ajuda até a questão espinhosa da entrada de combustível e a triagem das remessas para evitar qualquer presença indesejável. Nesse contexto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou Rafah na sexta-feira e afirmou que discussões estão em andamento com todas as partes para esclarecer quaisquer condições relacionadas ao movimento de ajuda. Precisamos também levar em conta a integridade física dos cerca de 200 de sequestrados na ação terrorista do grupo extremista Hamas. O impacto sobre as famílias desses reféns é devastador. São mães, pais, irmãos e irmãs que enfrentam uma incerteza angustiante a cada dia que seus entes queridos permanecem em cativeiro. Suas vozes não devem ser silenciadas e suas preocupações merecem uma atenção especial. O impacto sobre as famílias desses reféns é devastador. Eles merecem apoio da comunidade global. Suas histórias são um lembrete de que, por trás das manchetes e das complexidades políticas, há vidas humanas em jogo. A solidariedade e os esforços para resolver essa questão são essenciais e não podemos esquecer que a humanidade deve estar no centro de nossas ações e decisões. Gaza enfrenta um bloqueio israelense e egípcio que já perdura por 16 longos anos. Esse bloqueio, agravado pelos recentes ataques aéreos em resposta às ações do Hamas, tem um impacto devastador. Segundo dados da ONU, quase metade dos 2 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados e os suprimentos essenciais como alimentos e combustível estão se esgotando rapidamente. Acordos anteriores para fornecer ajuda humanitária não se concretizaram, mas as promessas recentes de Israel e Egito de permitir a passagem de caminhões carregados com suprimentos essenciais acendem uma luz de esperança. Aqui é onde a questão ganha um elemento mais pessoal para mim quando lembro de figuras históricas que enfrentaram decisões difíceis, mas que ficaram amarradas diante de interesses puramente políticos. A principal organização internacional criada para esse fim, as Nações Unidas, mais uma vez se encontra paralisada. Sua paralisia abre espaço para o protagonismo de estados cujos interesses são individuais e não globais. O presidente Biden, de forma análoga, relaciona a situação de Israel com a da Ucrânia. Ele argumenta que ambos enfrentam ameaças de tiranos e terroristas, justificando assim pedidos substanciais de ajuda para a guerra de Israel contra o Hamas e para o conflito da Ucrânia com a Rússia. Ou seja, tentando resolver problemas que está tendo internamente em sua negociação com o orçamento no Congresso. Será que não há nada que possa ser feito em uma situação de paralisia do Conselho de Segurança como a que está acontecendo agora? Ah, sim. E eu acho que não dá para ficar esperando muito tempo para que haja uma legitimidade que justifique isso. A opção é apelar ao órgão mais democrático das Nações Unidas, a Assembleia Geral. Isso mesmo. A Assembleia Geral tem a capacidade de abordar qualquer questão relacionada à paz e segurança internacionais, podendo também oferecer recomendações. Além disso, de acordo com a resolução chamada de Uniting for Peace de novembro de 1950, a resolução 377, a Assembleia Geral tem o poder de tomar medidas na ausência de ação do Conselho de Segurança.
especialmente quando um membro permanente emite um voto negativo em caso de ameaça, violação da paz ou ato de agressão. Nesse contexto, a Assembleia pode abordar a questão imediatamente, com o objetivo de aconselhar os Estados-membros sobre medidas coletivas para manter ou restaurar a paz e a segurança internacionais. Claro que desde a década de 1970, principalmente em relação à questão árabe-israelense, as sessões de emergência da Assembleia Geral tiveram menor impacto para apresentar soluções para as disputas. A falta de vontade política de muitos estados transformou as sessões em espaços de exercícios retóricos. Mesmo assim, o Unite for Peace e as sessões de emergência são ainda um dos poucos mecanismos existentes para a superação de impasses no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, como está bem claro, precisa ser reformulado o mais rápido possível. A estratégia do ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, de eliminar o Hamas e estabelecer um novo regime de segurança ilustra bem a complexidade da situação. Ele esboça uma abordagem em fases para trazer estabilidade a Gaza, mostrando a natureza multifacetada dos conflitos modernos. Além dessas complexidades, ativistas globais como Greta Thunberg e Malala emprestam suas vozes à causa. Seus apelos apaixonados por um cessar-fogo imediato e justiça em Gaza ecoam os sentimentos de muitos jovens americanos que se opõem publicamente à posição da administração dos Estados Unidos sobre essa questão. Uma enorme marcha multirreligiosa e multiétnica no National Mall, nos Estados Unidos, acrescenta outra camada de complexidade a esse desafio internacional e acaba envolvendo vozes de diversas origens. No âmago desses desafios diplomáticos e humanitários reside o potencial para uma paz duradoura e justa em Gaza. Os esforços para abrir um corredor humanitário estão entrelaçados com narrativas históricas de conflito e colaboração. À medida que navegamos na intricada teia das relações internacionais e do contexto histórico, a esperança permanece de que essa missão pessoal e global pela paz prevalecerá. Há otimistas como eu que, apesar do retrospecto negativo, acreditamos na diplomacia, devemos ser resolutos em nossa busca pela paz, mesmo quando confrontados com obstáculos desafiadores que questionam fortemente a nossa fé na humanidade da raça humana. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.